João, capítulo 20, versículo 31. Nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito do livro de João, tá? E esse versículo traz para a gente qual o propósito, porque João escreveu o evangelho. E no versículo, vamos ler o 30, ele diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém? Esse é o propósito do Evangelho de João. E a gente pensou, já que a gente vai trabalhar um mês inteiro no Evangelho de João, nada melhor do que no domingo de manhã a gente estudar um pouquinho desse Evangelho, tá? Vou trazer algumas informações para vocês que vocês já sabem. Então vão dizer, ô Cristiane, para que trazer isso? A gente está na igreja há tanto tempo, tá? Então eu vou fazer uma pergunta, tá bom? E aí vamos levantar a mão primeiro, tá, Alex? Quem levantar a mão primeiro pode responder. Quem escreveu o Evangelho de João? Pode responder. Pode responder aqui na hora, sabe? A escola dominical. Vamos lá? Quem escreveu o Evangelho de João? Cida disse, ele mesmo, não foi, Cida? Que pergunta mais óbvia, mais boba, né, Cida? João foi uma testemunha ocular de Jesus, né? Então, tá todo mundo dizendo, Cristiane está me fazendo pergunta boba, tá? Mas eu vou fazer mais uma para ver se vocês estão boas. Já que foi João que escreveu o evangelho, né? O quarto evangelho que está aí na ordem cronológica na nossa Bíblia. Eu queria só perguntar para vocês, quantos capítulos tem o evangelho de João? Quantos? Alexandre? Brasília, Maria Rita, alguém falou 21 aqui, tá? Muito bem, a Alexandre disse que foi ele que falou 21. Gente, 21 capítulos e a gente vai pensar assim, poxa, João foi testemunha ocular de Jesus, amigo íntimo de Jesus, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, aquele que trazia um pouquinho até de ciúmes entre os outros discípulos, porque uma vez Pedro pergunta para Jesus, Senhor, e quanto a esse aí? Ele vai morrer mesmo? Ou ele vai ficar até que o Senhor venha? E aí Jesus responde para Pedro, Pedro, não se importa. Em outras palavras, Pedro, se importa com você mesmo, Pedro, deixa João comigo. Queridos, o Evangelho de João é um evangelho um pouquinho diferente de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Nós pegamos os 3 primeiros evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, tá? E aí a gente nós chamamos no seminário, quando a gente está começando a estudar a teologia, a gente chama de evangelhos sinóticos, né? Que é uma semelhança entre eles. Então, o evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito. Depois, Marcos não é uma testemunha ocular de Jesus, não andou com Jesus assim, enquanto Jesus vivia, ele conhece Jesus através de Pedro, tá? E aí a gente vê coisas interessantes, porque Pedro fala de Jesus para Marcos, e Marcos começa a escrever o evangelho, tá? E aí, então, depois que Marcos escreve 16 capítulos, pastor Diogo, aí Mateus, que andou com Jesus, disse, pensou, isso aí nem andou com Jesus, escreve um dos evangelhos, vou escrever também, tá? Então, Mateus começa a escrever, escreve 28 capítulos ali, contando também a história de Jesus. Mateus andou com Jesus, viu Jesus fazer milagres, tá? E aí depois a gente vai ver o médico amado, chamado Lucas, que também não andou com Jesus, não é um dos discípulos, conhece Jesus através do apóstolo Paulo. Eu quero que vocês peguem um pouquinho a história, que a gente vai vendo uma coisa assim, sendo desenrolada ao passo da história do cristianismo. E a gente vem agora um médico dizendo, ei, eu li o Evangelho de Marcos, tá? Agora, li também o Evangelho de Mateus, mas eu também quero escrever a história desse Jesus que eu conheci através do apóstolo Paulo. E aí também a gente tem agora o nosso amigo Lucas escrevendo o Evangelho, contando as histórias, o que Jesus fez, o que ele ensinou. E aí, gente, a gente fecha aí os 3 evangelhos sinóticos, né? Tanto Mateus como Lucas, tirando tudo que eles encontraram em Marcos, acrescentando muitos outros detalhes também. E aí,
mas muitos anos depois, uma outra testemunha de Jesus que andou com ele, Diogo, que viu Jesus fazer milagres, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, sabe, que viu Jesus curar tantas e tantas pessoas, disse, por que eu vou ficar calado enquanto eu também posso escrever a história do meu Jesus? Queridos, o Evangelho de João é Deus dizendo assim, João, não fica calado não, você foi testemunha, andou com meu filho, agora eu escolho você também para escrever esse Evangelho. Então João começa a escrever apenas 21 capítulos de uma história belíssima que vocês vão ler no Evangelho de João. João está escrevendo, agora ele olha para Marcos e diz assim, olha, muito legal que Marcos escreveu, mas eu quero falar de Jesus de um jeito diferente, de um modo diferente que Marcos, que Mateus, que Lucas falou, porque enquanto Mateus, Marcos e Lucas estão apresentando Jesus, sua humanidade, tudo o que ele fez, eu quero apresentar Jesus como Filho de Deus, eu quero apresentar Jesus como Messias, eu quero apresentar o Jesus de Nazaré, o Jesus que veio para resgatar a humanidade. E aí então o Evangelho de João começa a ser apresentado Jesus com agora uma característica um pouquinho diferente dos outros, ele é divino, ele é divino. Tá? Então, Jesus, 100% homem, apresentado por Mateus, Marcos e Lucas. Agora a gente vai ver um Jesus 100% Deus, apresentado pelo evangelista João, tá bom? Vamos lá? Então, queridos, eu quero só ver com vocês como foi dividida essa carta. E quando eu leio esse evangelho, eu fico assim, pensando, puxa, que coisa interessante ver como João foi fazendo essa divisão do Evangelho. E aí eu gostaria que vocês abrissem agora capítulo 1. A gente vai estar folheando um pouquinho o Evangelho para entender, tá bom? Capítulo 1, todo mundo, e vamos ver o que aconteceu. Obrigada, viu, Cida? Capítulo 1, todo mundo aí? Gente, a gente fez assim um resumo da carta, porque eu amo estudar a Bíblia, sabe, Sandra? E gosto de ensinar a Bíblia, então eu fico empolgadíssima, Léo, quando eu estou começando a estudar a Bíblia. Nosso tempo é curto, nós não temos ainda a oportunidade de estar numa sala, numa classe de escola dominical, mas sintam-se hoje, mesmo no templo, numa classe de escola dominical, tá bom? Posso contar com vocês que estão aqui? Abriram suas Bíblias em João capítulo 1. João capítulo 1, a gente vai pensar assim, Cris, pensem comigo. João está apresentando Jesus numa expectativa diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Está apresentando agora Jesus como Filho de Deus, como divino. Então ele pega o capítulo 1 todinho para apresentar agora os títulos de Jesus. Se você tem alguém que quer saber quem é Jesus, e você diz, como é que eu vou responder essa pergunta para alguém? Gente, é muito fácil. Abre o Evangelho de João, capítulo 1, e Jesus vai se apresentar, tá bom? Não vai dar para a gente ler todos os tá? Todos, mas a gente vai pensar. Quem é Jesus? No versículo 11, né? Versículo 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente vai ver João apresentando Jesus, tá bom? No versículo 34, tudo do capítulo 1, Jesus é o Filho de Deus, tá? No versículo 38, ele é o nosso mestre, ele é o mestre que nos ensina. No versículo 41, ele é o Messias, o Salvador, o nosso Senhor. No versículo 45, Jesus de Nazaré, tá? E profetizado por alguns profetas do Antigo Testamento, ele nascerá em Belém, retornará a Nazaré, e ele será chamado Jesus de Nazaré. Tá? Versículo 49, Jesus é o rei de Israel. E no versículo 51, vocês podem olhar aí, ele encerra aqui o capítulo, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Então, ele é o Filho de Deus.
a gente vai começar a pensar os 7, agora, títulos que João tá colocando aqui para Jesus. E eu quero que vocês possam pensar no Evangelho de João, ele sempre dividindo assim: Fernanda, eu vou falar muito o seu nome, tá? Porque eu estou aqui contigo. Não fiquem com ciúmes, tá, Cida? É que quando eu estou falando, eu olho só para a Fernanda e não olho para a Luísa, para a Sandra, mas falo o nome de todo mundo agora, tá, Júlia? Ninguém ficar com ciúmes. Então, a gente vai pensar o seguinte: o Evangelho é dividido, tá? A gente vai começar com os 7 títulos de Jesus. Quem Jesus é? Você quer dar uma resposta bíblica para alguém que te perguntar lá fora, quem é Jesus? Gente, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E está escrito aonde? Está escrito em João, capítulo 1. Quem é Jesus? Olha, Jesus, para mim, é o Jesus de Nazaré, que está e que cresceu numa cidade tão pequena e que amou pessoas e fez a diferença naquela pequena cidade. Quem é Jesus para você? Ele é o meu Messias, o meu Salvador, o meu Senhor, o Filho de Deus. E aí você pode dizer para você, para as pessoas que perguntam, quem é Jesus? E João está colocando aqui 7 títulos. Talvez nós nos identifiquemos apenas com um título de Jesus. Talvez você olhe para todos esses títulos e diz, não, Messias não se identifica não, mas aí quando você olha que não, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu me identifico com esse título, sabe, queridos? E aí João vai apresentar Jesus no capítulo 1. Aí a gente você pode folhear a sua Bíblia comigo, agora a gente vai para o capítulo 2, tá? E o capítulo 2 de João, a gente inicia com um casamento, tá? Jesus está indo para um casamento numa cidadezinha chamada Caná da Galileia, junto com Maria, com todos os seus irmãos, já alguns discípulos já de Jesus, e ali Jesus faz o seu primeiro sinal. Nós chamamos de primeiros milagres, tá? Então, o que é que a gente vai começar aqui? A partir de João, capítulo 2, até o capítulo 11, nós teremos 7 sinais sobre a divindade de Jesus. Então, João vai organizar o livro assim: quem é Jesus? Capítulo 1, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus, tá? Agora, vocês sabem o que foi que esse Jesus fez? Se eu sei que ele é o Messias, que ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, agora eu quero saber por que eu vou comprovar, como comprovar a divindade de Jesus? Pelos sinais que ele fez, que nenhum outro curandeiro faria na época. Pelos sinais e os milagres que ele fez, Alex, que ninguém naquela época poderia fazer. Transformar água em vinho, queridos, esse foi o primeiro sinal da divindade de Jesus. Mágicos, homens inteligentes, importantes da época, tentar fazer isso, mas Jesus foi o único que num casamento, isso é uma profecia que se cumpre lá em Isaías, porque ele disse que ele estará às bodas do Cordeiro, que ele agora terá festa ao nosso coração, que teremos vinho à mesa. E aí Jesus chega numa festa, acaba o vinho, que decepção, e transforma água em vinho. Esse é o primeiro sinal da divindade de Jesus, tá, Luísa? Continuando para vocês, a gente não gastar tanto tempo, a gente vai ver agora no 12, a gente continua aqui, acho que Diogo perdeu só um pouquinho. Jesus purifica o templo, continua no 2, tá? 2, versículo 13, tá? No capítulo 2, versículo 13, agora a gente tem um outro sinal de Jesus. Queridos, esse sinal representa a divindade de Jesus. Em nenhum outro momento da história do judaísmo, alguém com autoridade chega no templo e expulsa cambistas, expulsa vendedores, e pega um chicote, derruba tudo. Os fariseus estão perguntando ali com que autoridade você está fazendo isso. Os fariseus ligam a antena e falam assim: esse homem tem autoridade. Ninguém poderia fazer isso. E aí nós temos um outro sinal aí do poder de Deus. Agora vocês vão poder imaginar assim: puxa, como alguém pode chegar em Jerusalém? Como alguém pode chegar no templo, que era o lugar de adoração dos judeus, e fazer algo que nenhum deles estava esperando? É o sinal da divindade de Jesus. Jesus agora está se mostrando: eu sou Deus.
Eu sou o Filho de Deus. E a gente continua com os sinais. Agora você vai poder folhear mais um pouquinho aí na sua Bíblia. Tá bom? E você vai lá para o capítulo 4 de João, tá? O capítulo 4, Jesus cura o filho de um oficial, tá? E a gente vai ver aqui quantas pessoas estão, 4:43, tá? Não vai dar para eu ler, mas aqui é um momento especial, jamais crerão a menos, Jesus fala no versículo 48, após ele curar esse filho do oficial, jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Por que Jesus está fazendo esses sinais? Por que ele transformou a água em vinho? Por que Jesus purifica o templo? Por que Jesus agora está curando o filho de um oficial romano? Não era judeu, porque eu tinha que curar um filho de um oficial romano? Porque Jesus diz para nós, Alex, jamais crerão se eu não fizer sinais e maravilhas. Era para que as pessoas pudessem acreditar que ele não era um mestre qualquer, Gisele, ele era o Filho de Deus, que veio à terra para salvar a humanidade. E aí vocês continuam folheando comigo, João capítulo 5, bem no início vocês vão, Jesus cura um homem no sábado, tá certo? E a gente vai ver aqui, lá no tanque de Betesda. Então, vocês lembram daquele paralítico no tanque de Betesda? O paralítico chega, tem uma história ali, que os anjos movem a água, e eles dizem, olha, Jesus pergunta para esse homem, o que é que você quer que eu faça? Ah, Senhor, eu estou aqui para ser curado há tanto tempo, mas olha, nunca consigo descer. Sempre alguém chega primeiro que eu e vai lá e desce. Naquele dia, Jesus cura aquele homem. Curar um paralítico era um sinal da divindade de Jesus. Ninguém mais, nenhum curador da época tinha conseguido curar um paralítico. E a gente continua aí, para não gastar muito tempo, vocês vão lá para João, capítulo 9. Um outro sinal da divindade de Jesus. Por favor, queridos, vamos trazer comigo e vir aqui para a gente ler a palavra do Senhor. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença, tá? E aqui no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Vocês já viram? Nunca na história de Israel um cego de nascença tinha sido curado, Helder. Nunca. E agora Jesus está curando um cego de nascença. 7 sinais da divindade de Jesus, tá bom? E aí a gente vai ver a história. Se você depois ficar curioso, você pode ler em casa. Essa história é belíssima, o que aconteceu, tá? Não temos tempo agora. E aí a gente vai para o último sinal de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Capítulo 11, você pode dar uma olhadinha aí no capítulo 11. Lembram da história de Lázaro, irmão de Marta e Maria, não é? Que morre, agora em terra já está 4 dias e Jesus vem, Lázaro, sai para fora. Todos os judeus agora começam a olhar para Jesus diferente. Não é apenas um nazareno que está vindo lá de Nazaré, aqui em Jerusalém, aqui em Betânia, na cidade pequena de Betânia. É o Filho de Deus, é um divino, é o Deus conosco, cheio de graça e de verdade, queridos. E aí João continua, olha, vocês querem saber quem é Jesus? E aí ele vai com vários títulos de Jesus no capítulo 1. E agora, vocês já sabem quem é Jesus. Agora, o que foi que esse Jesus divino fez? E a gente pega capítulo 2, até o capítulo 11, a gente vai ver todos os sinais que Jesus faz, que revela a sua divindade. E aí a gente vai continuando a estudar o livro, e a gente vai ver agora Jesus se declarando, eu sou. E nós também temos 7 eu sous. E aí você pode ir lá em capítulo 6, tá? Capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 14. Jesus dizendo que Ele é o pão da vida. Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo. Jesus dizendo que Ele é a porta das ovelhas. E se você entrar por Ele, encontrará pastagem. Jesus dizendo que agora Ele é o bom pastor, que você pode confiar, que você não vai estar perdido, porque Ele é o bom pastor, capítulo 10. Jesus ressuscitando, e Ele dizendo para Lázaro, para os judeus e para todo mundo que ouviu e viu a ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Queridos, esses é Jesus declarando quem Ele é, tá? E a gente encerra, vai dizendo ali na videira verdadeira, capítulo 15, tá? E aí ainda capítulo 14, versículo 6, Ele dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Capítulo
o capítulo 15, ele dizendo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. É tão interessante vocês observarem. Jesus tem um dia, Deus tem um encontro com Moisés na sarça ardente, vocês lembram? Lá no Antigo Testamento. E aí Moisés recebe uma grande missão de libertar o povo do Egito. E quando Moisés está dizendo, Senhor, eu sou pesado na língua, não sei falar, como aí eu vou dizer para Faraó o quê? Quem me enviou? O que é que eu vou fazer? E Deus diz para Moisés naquele momento, avisa para ele que eu sou, lhe enviei. Queridos, quando os judeus, quando os fariseus, quando os mestres da lei escutam Jesus falar, eu sou o pão da vida, eles estão dizendo, esse homem está louco. Ele está dizendo, eu sou, assim como um dia Deus falou para Moisés. Quando os fariseus escutam Jesus dizer, eu sou a luz do mundo, tem uma briga entre eles. Como que você é a luz? Você está se referindo àquela luz que o povo de Deus, quando foi liberto do Egito, vocês tinham uma coluna de fogo, e a turma remete um pouquinho de tudo que Jesus está falando para o passado de uma nação que era considerada uma nação escolhida para glorificar a Deus. E aí, quando Jesus vai falando que ele é o bom pastor, aquele que vai cuidar das ovelhas. Queridos, como Jesus se apresenta de uma forma especial para a humanidade? Ele se apresentou dessa forma ali para os judeus, sabe, brasileiros? Sabe por quê? Porque ele queria dizer, acreditem em mim. Acreditem que foi o Pai que me enviou, que eu sou o Verbo que se fez carne e que habita hoje entre vocês, cheio de graça e de verdade. Jesus esteve durante todo esse tempo anunciando que ele era o Messias. Se você quer conhecer um pouco a divindade de Jesus, leia o Evangelho de João. Se você quer conhecer o que Jesus Cristo fez por você, leia o Evangelho de João. A gente vai ver que Jesus, ele se apresenta e a gente vai pensar assim, eu quero que vocês saiam daqui, vocês que estão em casa, depois encerra pensando assim. Nós temos uma divisão do Evangelho de João, nós temos primeiro capítulo, Jesus se apresentando, então 7 títulos de Jesus, capítulo 1 a capítulo 11. Nós temos agora, já que ele é Jesus, o que é que ele faz? Ele é divino? Se ele é divino, o que é que ele está fazendo para que eu creia que ele é divino? Então nós temos 7 sinais acontecendo aí, e aí a gente tem agora os 7 eu sous, né? Jesus também dizendo quem ele é, ele fala e declara da sua boca. Então nós temos um período muito interessante no Evangelho de João, que é um período que eu também gosto muito, que é o capítulo 12 ao capítulo 17, tá? Então o capítulo 12 ao 17 é um tempo que Jesus gasta, é a última semana de Jesus aqui na terra, tá, gente? Vocês abrem a Bíblia, João, capítulo 12, até o capítulo 17, vocês vão ter a última semana de Jesus encarnado na terra, habitando na terra. E sabe com quem Jesus passa a última semana? Com seus discípulos. Sabe onde Jesus passa a última semana? Em Jerusalém. Sabe o que Jesus faz na última semana dele? Ensinando os fariseus, apelando e dizendo, acreditem em mim, eu sou a esperança para vocês. Deixa a religiosidade de lado, sabe? Deixa toda essa crença boba que vocês têm de lado. Eu sou o Messias. Jesus passa a última semana dele, queridos, em Jerusalém, ensinando os discípulos, dizendo para os discípulos, olha, não fiquem tristes, já eu vou embora sim. Eu não vim aqui, eu vim aqui para morrer. Eu vim aqui para dar a maior declaração de amor que alguém poderia dar por outra pessoa. Eu vim deliberadamente morrer pela humanidade. E os discípulos ficam tristes ao ouvir isso, e Jesus diz, não fiquem tristes. Um dia, assim que eu morrer, eu vou ressuscitar, mas virá um Consolador, o Espírito Santo, que habitará dentro de cada um de vocês e que fará a diferença na vida de vocês. Ah, queridos, o Espírito Santo habita dentro de mim e de você também nessa manhã. A promessa que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, está falando sobre o Espírito Santo para os discípulos, chegou a mim e a você nessa manhã. Nós somos templos do Espírito Santo, ele habita em mim e em você.
Sabe por que eu tenho alegria na minha vida? Não é porque tudo vai bem, é porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Sabe por que você consegue viver e passar por tantas e tantas dificuldades nesse mundo mal? Não é porque você é forte, mas porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E a gente vai ver um momento especial de Jesus com os discípulos, tá? Capítulo 18. Você pode folhear sua Bíblia comigo aí? Rapidinho, estamos encerrando já. Rapidinho, no capítulo 18, agora nós temos Jesus sendo preso, tá bom? 18 você vai ver, Jesus é preso, depois Pedro nega Jesus, Jesus é interrogado, né? Jesus é julgado ali por Pilatos, um julgamento tão ruim ali, e Jesus é condenado pelos judeus, um inocente que é condenado à morte, a morte mais cruel, a morte de cruz. Jesus era um inocente que foi condenado e que decidiu morrer pela humanidade. A gente tem capítulo 18, nós temos, depois Jesus é condenado, nós temos o capítulo 19, até a morte de Jesus, crucificação, tá? E aí a gente vem para o capítulo 20, que é a maior alegria para os discípulos. Agora Jesus ressuscita, tá? Jesus ressuscitou. Não está mais morto, não está mais naquela tumba, não está mais naquele lugar escuro, ele ressuscitou. E Jesus, né, tem uma testemunha da ressurreição de Jesus, a primeira testemunha, e a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é uma mulher marginalizada, chamada Maria Madalena, uma mulher que Jesus perdoou os seus pecados. E agora, essa história é belíssima, depois vocês podem ler em casa, aquela mulher está triste. Onde está o meu Jesus? O que fizeram dele? Eu quero saber onde está pelo menos o corpo dele, é o que Maria está dizendo, porque eu quero ir lá, eu quero abraçar Jesus, quero ungir ele novamente. E aí Maria tem um encontro com Jesus, e Jesus só diz: Maria, não é por que choras? E naquele momento aquela mulher entende que ali é Jesus ressurreto. Queridos, capítulo 20 de João, vocês vão ver Jesus agora que ressuscitou. Mas olha, Fernanda, não ressuscitou e foi para a glória não. Ressuscita e ainda fica 40 dias com o seu povo, com os seus discípulos. Ele tem um tempo com Tomé, porque Tomé está dizendo: eu não acredito. Não acredito que ele ressuscitou. A menos que eu veja nas suas mãos as marcas do prego, nos seus pés. Não acredito. E Jesus disse: eu não posso ir para o Pai antes que eu olhe para Tomé nos seus olhos e ele possa ver as marcas do amor que eu tive por ele. Tomé, eu ressuscitei. E Jesus tem um encontro com Tomé. Jesus tem um encontro com Maria Madalena, dizendo: oh, minha filha, você está sofrendo tanto porque eu morri? Sabe por quê? Porque ninguém te amou durante todo esse tempo nessa terra, só eu te amei. Minha filha, eu quero te dar o privilégio de ser a primeira testemunha da minha ressurreição. Estou com você. Jesus tem um encontro com Pedro, queridos, porque negou Jesus verbalmente, porque todos os discípulos negaram Jesus. Quando Jesus é crucificado e quando Jesus morre, todos os discípulos fogem, não foi só Pedro, mas Pedro era mais ousado, então ele nega Jesus verbalmente. Você conhece Jesus? Nunca ouvi falar, não sei quem é esse. E aí Jesus disse: eu não posso ir para o Pai sem ter um encontro com Pedro. Sem dizer: Pedro, eu te amo, meu filho. Mesmo você tendo me negado, eu estou aqui para dizer que eu perdoo você, que eu te amo. E Pedro está ali chorando e dizendo: Pedro, agora recebe uma grande missão. Pedro, meu filho, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus vai dando uma missão para cada um deles. E aí, queridos, capítulo 20 é muito legal, porque Jesus vai aparecendo a pessoas que precisam ter essa fortaleza e precisam ter esse encontro com Jesus ressurreto. Eu e você não tivemos esse privilégio. Hoje nós cremos que Jesus ressuscitou. Hoje nós cremos que Ele está à destra do Pai. Hoje nós temos o Espírito Santo que testifica dentro de mim e de você que Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou. Mas nós não tivemos o privilégio que Pedro teve. Não tivemos o privilégio que Tomé teve. Não tivemos o privilégio que Maria Madalena teve. Não tivemos o privilégio que 500 seguidores de Jesus tiveram, de dizer: aquele homem que nós vimos na cruz, agora ressuscitou. Ele não está morto, é um Deus que vive. E aí a gente encerra o livro, né, de João, e o autor diz assim, versículo 24 e 25, por favor, capítulo 21, versículos 24 e 25, ele diz assim: este
É o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Esse é o Jesus que nós conhecemos, que fez muitos e muitos milagres. João só apresenta 7, não é, pastor Diogo? João só apresenta 7, porque João quer te dar uma certeza que ele é divino. Porque João quer te dar uma certeza que ele andou nesse mundo e fez tudo aquilo que o seu Pai o enviou para fazer. Ele morreu por mim e por você. Ele fez muitos e muitos milagres. O mundo inteiro não caberia o que Jesus fez por mim e por você. Queridos, nessa manhã é uma manhã de alegria. Quando os irmãos cantavam ali sobre essa alegria de ter Jesus, eu ficava pensando como é bom ter Jesus. Como é bom saber que um dia eu tive um encontro com Ele. E como é bom saber que vocês também tiveram um dia um encontro com Ele. Queridos, assim como João, que não ficou ali, olha, João, depois de ter todo esse momento com Jesus, sabe o que ele fez, Diogo? Porque ele foi o único que não foi um mártir, né? Ele morreu de morte natural, muito velhinho, lá na cidade de Éfeso, né, preso. Deixa eu falar para vocês o que João fez. Ele teve um encontro real com Jesus, ele andou 3 anos com Jesus, ele conheceu Jesus, e depois ele é escolhido por Deus para escrever o Evangelho de João, para mim e para você. Ele é escolhido por Deus para escrever algumas cartas belíssimas que está aqui no Novo Testamento, 1 João, 2 João e 3 João, e ele é escolhido por Deus para escrever a carta de Apocalipse. Ele está testificando quem é Jesus, o que ele fez. Queridos, que nós possamos ser como o apóstolo João. Ele escreveu tudo que nós precisávamos para saber e conhecer Jesus. Escreva a sua carta também. Escreva a sua carta na escola. Quem é Jesus? E as pessoas possam ver a resposta quando olhar para você. Escreva a sua carta de quem é Jesus no seu trabalho, porque algumas pessoas estão perdidas nesse mundo. Hoje o pastor Diogo vai falar sobre Jesus, a luz do mundo. Estamos vivendo num mundo em trevas, e ele precisa de homens e mulheres corajosos que possam escrever a história de Jesus hoje, dizendo assim, eu posso conhecer Jesus. Você lê o Evangelho, você conhece Jesus. Mas tem muita gente que não consegue abrir essa Bíblia e vai conhecer Jesus através de sua vida. Muita gente, nós somos a carta viva do nosso Senhor Jesus. Façam diferença nesse mundo perdido, queridos. Amém. Que Deus nos abençoe.